Eu vim rapidinho aqui porque o último é sempre quem tem menos tempo, então para a gente otimizar. Bom dia a todos. Antes de mais nada, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês e de uma certa maneira, estar demonstrando um pouco daquilo que o patologista clínico, o médico especialista em medicina laboratorial faz, que eu acho que é bastante relevante. Aqui os meus conflitos de interesse. Bom, quando a gente fala do líquido cefalorraquidiano, só trazendo um pouquinho de perspectiva histórica, os primeiros relatos, né, a primeira descrição do líquido em si, ele vem desse papiro de Edwin Smith, lá no Egito Antigo. Então, a gente está falando de um fluido biológico que nós conhecemos há muito tempo e durante o passar dos anos, décadas, enfim, a gente foi entendendo o seu funcionamento e a sua dinâmica, né? Até que em torno de 1891 foi feita a primeira punção lombar diagnóstica por esse médico aqui, Quink, que depois eu vou falar um pouquinho mais. E quando a gente fala do estudo do líquido cefalorraquidiano em si, principalmente devido a técnicas de neuroimagem que foram evoluindo com um avanço tecnológico focado nessa área, novos procedimentos neurocirúrgicos, quer dizer, nos últimos anos, esses avanços tecnológicos eles diminuíram de uma certa maneira, para algumas determinadas doenças, a necessidade do estudo do líquido cefalorraquidiano. Entretanto, nesse mesmo contexto de evolução tecnológica, novas técnicas laboratoriais ampliaram, sim, as indicações para o estudo do líquido cefalorraquidiano em outras tantas doenças. Tomando como exemplo, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui. Vai ficar um pouquinho difícil com esse pointer aqui. Como em outras doenças, como doenças neurodegenerativas, aqui a gente está num momento crucial do diagnóstico da doença de Alzheimer, onde a gente traz a alternativa do diagnóstico não mais baseado em aspectos clínicos, mas em biomarcadores com o paciente ainda vivo, o que é fundamental para o manejo dessa doença. As doenças imunomediadas, as encefalites autoimunes, assim como técnicas de biologia molecular, que evoluíram muito nos últimos anos, e é o que eu vou focar mais ou menos aqui para vocês. Quando a gente fala de indicações, a gente pode separar as indicações do estudo do líquido cefalorraquidiano em dois principais grupos. As diagnósticas, que estão mais relacionadas à análise laboratorial do fluido, e as terapêuticas, que estão mais relacionadas aos procedimentos associados para a obtenção desse fluido. E lembrar que o líquor, o líquido cefalorraquidiano, ele é uma matriz, assim como o sangue é uma matriz, assim como outros fluidos biológicos são matrizes, e que circula e envolve, interage com praticamente todas as áreas do laboratório clínico. Então, desde a análise citológica, análise bioquímica, reações imunológicas que podem ser realizadas nessa matriz, microbiologia, o que é fundamental, e na biologia molecular. Quando a gente fala das indicações diagnósticas, não dá para não lembrar das doenças infecto-contagiosas, principalmente as meningites, as encefalites, as mielites, as meningomielites, as meningoencefalites e por aí vai. Doenças neoplásicas, né, para você fazer o diagnóstico, seja de uma carcinomatose meninge, ou seja, a presença de célula neoplásica no espaço subaracnoide, assim como em casos de leucemias e linfomas. Então, a análise citomorfológica aí é fundamental e precisa, de fato, de um microscopista experiente para esse tipo de análise. Doenças imunomediadas, como eu comentei anteriormente, destacando aí a esclerose múltipla e as encefalites autoimunes. Hoje, pesquisa de bandas oligoclonais, o líquido cefalorraquiano é critério diagnóstico para esclerose múltipla, principalmente no paciente no contexto de uma síndrome clínica isolada. Quadros demenciais, seja a própria doença de Alzheimer, como eu comentei, ou outros quadros como doença priônica, doença de Creutzfeldt-Jakob, a gente sabe que hoje tem teste específico em líquido cefalorraquidiano para você ter um diagnóstico de certeza nesses casos.
Em atendimentos, no pronto atendimento, em situações onde o paciente tem uma cefaleia e que você precisa excluir a possibilidade de uma hemorragia subaracnoide, complementando aí quando a tomografia de crânio está normal. Quando a gente fala de indicações terapêuticas, o procedimento ele serve tanto para o diagnóstico da hipertensão intracraniana, né, como para o alívio dessa hipertensão intracraniana em situações como neurocriptococose, que é uma doença importante, principalmente em pacientes imunossuprimidos, e pseudotumor cerebral, que é o paciente que tem uma hipertensão intracraniana idiopática. Também o procedimento ele é importante não só para o diagnóstico, mas para a aplicação de quimioterápicos intratecais, seja os antineoplásicos tradicionais, o MADIT, como anticorpos monoclonais. Hoje a gente faz, por exemplo, trastuzumab para pacientes específicos com neoplasia metastática de mama. Aplicação de radiofármacos, quer dizer, para você fazer o estudo da dinâmica do líquido cefalocraniano e busca principalmente de fístula licórica, seja a cisternocintilografia ou mesmo a cisternotomografia. Punção-drenagem para apoio diagnóstico em pacientes com suspeita de hidrocefalia de pressão normal, que é uma doença onde cada vez mais a gente tem feito o diagnóstico, que vem com a tríade de ataxia, incontinência urinária e quadro cognitivo, e esse paciente, no exame de imagem, ele mostra uma hidrocefalia importante, e a gente tem um protocolo onde avaliações neuropsicológicas e de marcha pré e pós-punção-drenagem, a gente consegue predizer se esse paciente vai ter uma boa evolução, uma boa resposta, por exemplo, a uma derivação ventrículo-peritoneal. Esse aqui é o médico alemão que fez a primeira punção lombar, aqui é só a descrição de como ele fez. E lembrar que, embora tenha sido descrita há mais de 100 anos, 130 anos, a punção lombar continua assim, sendo uma importante ferramenta diagnóstica em neurologia, em infectologia, nas mais diversas áreas da medicina. E quando realizado por um médico com experiência no procedimento, é sim um procedimento seguro e muito bem tolerado pelo paciente. A gente precisa sempre lembrar que a punção lombar é a referência de procedimento para obtenção do líquor. Antigamente se fazia muita punção suboccipital, que hoje ela fica alocada para situações muito particulares, onde basicamente você tem uma contraindicação da punção lombar e, mesmo assim, rediscutindo o risco-benefício antes de você optar por uma punção suboccipital. E outros sítios de coleta, como a punção transfontanela, ou mesmo através de dispositivos como derivação ventricular externa, um paciente que precisa fazer uma derivação, e reservatório de Ommaya, que é utilizado, é um catéter que fica direto no ventrículo lateral, que é utilizado basicamente para aplicação de quimioterapia intraventricular, inclusive com um melhor rendimento, um sucesso maior do que a quimioterapia via punção lombar para tumor sólido especificamente. Quando a gente fala de procedimento invasivo, sempre tem que ter um termo de consentimento, onde, de maneira clara e objetiva, a gente tem que apresentar ao paciente ou responsável aquilo que vai ser feito, por que vai ser feito, como vai ser feito, as possíveis complicações, lembrando que isso deve, sim, obrigatoriamente ser feito de uma maneira bastante acessível, o paciente ter a oportunidade de fazer as perguntas e tirar as dúvidas que ele, porventura, tiver. Entrando agora numa área mais específica de neuroinfecção, que eu acho que é bastante interessante vocês conhecerem, lembrar que o sistema nervoso ele possui características anatômicas, imunológicas muito particulares, que desempenham um papel importante na patogênese das infecções no sistema nervoso, assim como na sua detecção. Que a gente sabe que pode ser classificada essa infecção de acordo com a sua localização anatômica e também a sua duração. Quer dizer, quando a gente fala meningite, a gente está falando do comprometimento das meninges, a encefalite do encéfalo, as meningoencefalites, quando os dois sítios estão comprometidos, enfim, elas podem ser agudas, subagudas, crônicas e até mesmo recorrentes. E, apesar disso tudo, a gente sabe que o sistema nervoso ele é, sim, vulnerável à invasão microbiana, né? Seja a disseminação hematogênica, como numa meningite bacteriana, extensão de um foco contínuo, num trauma, por exemplo, numa fístula licórica, ou mesmo a passagem intraneural de organismos, como numa encefalite herpética, né? Então, ele, sim, é vulnerável. E a gente sabe que
a depender do agente etiológico, essas infecções elas representam sim uma ameaça à vida do paciente, quando não diagnosticada a tempo e, consequentemente, tratada a tempo, porque ela traz uma alta morbidade, uma alta mortalidade, aqui sempre levando a meningite bacteriana como uma boa referência, quer dizer, 1 em cada 10 pacientes morrem de meningite bacteriana, 1 a cada 5 apresentam complicações graves. A apresentação clínica das infecções são muitas vezes inespecíficas, o que faz necessário ou torna o seu diagnóstico etiológico sempre um grande desafio na prática clínica. E a gente sabe que um diagnóstico oportuno, consequentemente, tem um desfecho possivelmente melhor para esse paciente. Quando a gente fala especificamente do estudo do líquor, a gente tem que lembrar que todo esse estudo ele se inicia com a análise citobioquímica, a gente tem as culturas, a microscopia dentro da microbiologia, a possibilidade de detecção de anticorpos, patógenos específicos, né, ou até mesmo antígenos, e a identificação molecular do material genético desses agentes. O quimistológico, que é onde tudo começa, é basicamente separado pela citologia global e diferencial, onde a gente vai saber o número de células presentes naquela amostra de líquor, o perfil de células, quer dizer, qual é o predomínio, se é neutrofílico, se é linfocítico, enfim. E a análise bioquímica, onde de rotina a gente deve sempre fazer a proteína, a glicose, e eu sugiro sempre que a gente faça também o lactato, porque o lactato ele é um excelente biomarcador quando a gente pensa em diferenciação de meningite bacteriana e meningite viral, lembrando que as meningites virais são as mais frequentes, especialmente do grupo dos enterovírus. Então, quando você tem um marcador, um corte em torno de 30, 35, ou seja, acima disso, você tem um alto valor preditivo positivo para uma meningite bacteriana, enquanto que você, abaixo disso, tem um alto valor preditivo positivo para uma meningite pelo grupo dos enterovírus, e vários trabalhos demonstraram isso. As culturas, seja para bactérias, micobactérias e fungos, ainda são consideradas metodologia padrão ouro, né? Ela traz o diagnóstico definitivo, ela te propicia, como o André colocou, o direcionamento terapêutico, quer dizer, através da identificação do agente e dos testes de sensibilidade. Mas tem limitações, né? Quer dizer, a sua sensibilidade depende da utilização ou não prévia de antibiótico terapia, e na prática a gente sabe que quando a gente pensa em meningite, a gente primeiro trata e depois vai identificar quem é de fato o agente causador, por isso que é muito frequente a gente escutar por aí que o líquor nunca cresce nada, né? Realmente, ele nunca cresce nada, porque ele é um fluido pobre para pensar em crescimento microbiano e porque a gente normalmente entra com antibiótico terapia antes da cultura, o que está absolutamente correto. A gente quer ter o paciente ou o agente etiológico daquele caso. E a necessidade de tempo para crescer, quer dizer, a gente sabe que fungos a gente acompanha em torno de 20 dias, micobactéria até 60 dias, dependendo do protocolo. Então, são limitações importantes. Quando a gente tenta buscar aquele agente etiológico, visualizar ele através da microscopia, seja ela através da coloração do Gram, bacilo álcool ácido residente, ou mesmo a tinta da China, procurando levedura, são sim metodologias simples, rápidas e acuradas, e principalmente baratas, o que torna muito acessível. Mas também tem limitações importantes, quer dizer, depende da estrutura laboratorial. Quando você faz uma citocentrifugação dessa amostra, ou seja, você concentra todos aqueles possíveis elementos, células, agentes presentes na amostra, e cora a lâmina com essa amostra concentrada, óbvio, vai aumentar muito a chance de você visualizar. E depende também de quem está procurando. Se a pessoa que está procurando não tem experiência ou se não faz com a adequada tempo e concentração, você vai ter um menor rendimento de um teste que é bastante útil. E aí que surgem os testes moleculares, quer dizer, a possibilidade de você amplificar o material genético do agente, seja um DNA, um RNA, através de método molecular. A grande vantagem é o seu tempo, em relação principalmente às culturas, né? E a maior sensibilidade e especificidade à medida que você está buscando o material genético daquele agente. E lembrar que quando a gente fala de teste molecular, você não tem uma dependência do antibiótico terapia prévia, porque a bactéria não precisa estar viável para o teste molecular. Precisa ter o DNA, o RNA presente naquela amostra. Enquanto que para a cultura você tem que ter a bactéria viável, ou seja, ela tem que crescer e se reproduzir. Mas também tem uma limitação importante que é a estrutura laboratorial. Não é todo laboratório que tem um setor de biologia molecular implementado e que possa fazer um bom teste. Então é muito frequente que o laboratório encaminhe para um outro laboratório executar esse teste. Aí a gente vai ter um maior TAT, um maior tempo de resposta.
Então, sendo bastante honesto, do ponto de vista prático, não é infrequente, por exemplo, você pedir um PCR para herpes numa suspeita de encefalite herpética e o resultado demorar mais de uma semana ou em torno de uma semana. É muito tempo. Quando a gente fala de meningite bacteriana, então, é inadmissível, é praticamente inviável. E aí a grande novidade é que você tem novas plataformas de diagnóstico, que podem ser monoplex, ou seja, que busca um grupo ou um agente específico, ou multiplex, com vários agentes sendo buscados. Eles trazem uma nova abordagem, uma abordagem sindrômica, onde você, em função da questão clínica ser muitas vezes inespecífica, você faz um diagnóstico sindrômico, ou seja, você pega uma síndrome e vai buscar todos aqueles agentes mais frequentemente relacionados àquela determinada síndrome. Tem uma alta sensibilidade e especificidade quando a gente discute o seu desempenho analítico. Ela, ao contrário dos métodos tradicionais, não precisa de uma estrutura laboratorial complexa, seja em termos físicos, equipamentos e capacitação de pessoal. E traz também um reduzido tempo de resposta, quer dizer, isso propicia uma possível redução do tempo de internação ou até a não internação desse paciente, o que, pensando em sistema, é fantástico e muito importante. A redução do uso empírico de antibiótico terapia, aquilo que o André estava falando para vocês, quer dizer, você de fato usar antibiótico para quem precisa e não de maneira empírica a torto e a direito, e, consequentemente, a uma melhor assistência e redução de custos. Essas aqui são duas plataformas que a gente tem disponível hoje. A de cima é uma plataforma monoplex que pega tanto o grupo enterovírus quanto o Mycobacterium tuberculose, sendo a referência do Ministério da Saúde para o diagnóstico molecular de Mycobacterium tuberculose. E a de baixo é um exemplo de uma plataforma multiplex, onde ela vai pegar 14 alvos, né? Quer dizer, as principais bactérias comunitárias, das meningites comunitárias, E. coli, hemófilos, Listeria, Neisseria, Streptogalate e pneumococo, além dos principais vírus relacionados às meningites e encefalites: citomegalo, enterovírus, herpes 1 e herpes 2, herpes 6, o parecovírus e também o varicela zoster. E aí eu costumo dizer que vem de bônus ainda o teste, a busca por Cryptococcus neoformans, que a gente sabe que tem outros métodos laboratoriais bastante sensíveis, não necessariamente a gente precisa de um teste molecular para esse diagnóstico. Então, esses agentes eles têm a capacidade de pegar os principais casos nas diferentes condições, seja nas diferentes faixas etárias, como nos diferentes status imunológicos. É um teste bastante interessante, bastante completo e já disponível em vários laboratórios no país. Ele traz uma alta sensibilidade e especificidade, principalmente quando a gente fala de agente bacteriano. Ou seja, mais do que você ter um resultado positivo para enterovírus, que é o principal causador das meningites agudas, ele vai te mostrar, por exemplo, que está negativo para meningococo, para pneumococo, para hemófilos, o que isso traz uma bastante segurança para quem tem que tomar uma decisão frente a um líquor bastante alterado ali na tua frente. Mesmo assim, o tempo já está urgindo, mesmo assim, a gente ainda necessita novos testes, seja para confirmar ou excluir algumas situações, especialmente nesses dois grupos, né? O paciente imunossuprimido, por motivos óbvios, você pode ter, teoricamente, qualquer agente presente naquele paciente, até novos agentes, daquilo que a gente já conhece hoje. As encefalites autoimunes, onde, em função das terapias disponíveis, principalmente com imunossupressores, é muito importante você excluir que não haja uma causa infecciosa. E em cima dessa situação, nas últimas décadas, nos últimos anos, graças ao desenvolvimento e aprimoramento do sequenciamento de alto rendimento e da bioinformática, a gente tem hoje teste sim disponível para isso, que é nesse contexto dos multi-omics. Correndo e sendo bem específico, é a metagenômica que eu queria trazer para vocês. É o estudo, o que é a metagenômica, né? Ela é o estudo da diversidade, da taxonomia e potencial funcional de uma comunidade microbiana num determinado ambiente. Quer dizer, você pode analisar tudo que tem de material, de agente dentro de uma poça d'água ou dentro de uma amostra de líquido cefalorraquidiano, né? Então, é uma técnica que identifica esse material genético por técnica de sequenciamento de nova geração, sem a utilização de primer específico. Você não está buscando um determinado agente, você está querendo ver tudo que está presente naquela amostra. Esse é o grande paradigma, a grande diferença. Ou seja, na prática, você vai visualizar, como eu disse, tudo que está presente naquela amostra.
Essa é a grande diferença quando a gente fala no PCR-alvo específico, quer dizer, você tem a necessidade de muitos testes, muitas vezes, você vai escalonando, utilizando testes monoplex, ou mesmo com testes multiplex, a depender do contexto clínico, o que traz muitas vezes um elevado custo e perda de tempo também. A metagenômica é um teste único, uma abordagem hipotética, isenta de ensaio para uma ampla gama de infecções, quer dizer, sejam vírus, DNA, RNA, parasitas, fungos e bactérias, a gente consegue potencialmente determinar pela metagenômica. E promete sim, não só promete, como já está reorganizando os algoritmos diagnósticos dos pacientes com suspeita de neuroinfecções. Isso aqui é um diagnóstico livre de hipóteses, quer dizer, o uso desse tipo de tecnologia vai permitir até a gente incrementar os fenótipos que hoje a gente usa para os diagnósticos sindrômicos, por exemplo. Essa aqui é a técnica que nós utilizamos atualmente, mas o importante para vocês é aquilo que eu já comentei, que ela é teoricamente capaz de identificar qualquer agente presente numa determinada amostra. Aqui, queria mostrar que do ponto de vista laboratorial não é um teste rápido, é um teste que exige tempo, é um teste muito complexo, que necessita pessoal de laboratório muito capacitado, equipamento muito específico e por que não dizer, caro, mas e que tem uma fase que é fundamental, que é uma fase onde, à medida que você pode visualizar qualquer coisa numa determinada amostra, você precisa ser muito criterioso naquilo que você vai classificar como sendo patogênico ou não. Então, é sempre importante a gente fazer esse board, essa reunião, a gente tem semanal, inclusive é hoje, o Dr. André é o coordenador do setor que executa esse teste, onde a gente discute o que está sendo encontrado, comparando com a nossa experiência daquilo que a gente já viu, com a suspeita clínica do paciente. Isso é fundamental. Isso é o que o patologista clínico faz. É a correlação clínico-laboratorial. Ele apoia essa correlação. Na verdade, todo médico precisa fazer a correlação clínico-laboratorial, mas eu diria que isso é muito intrínseco à nossa especialidade. Esse aqui, só para vocês terem uma ideia, é um gráfico de um caso recente que a gente teve, onde, através da metagenômica, a gente fez um diagnóstico de neurocisticercose sem a presença de nenhum agente por exame de imagem, porque o diagnóstico hoje é por exame de imagem de neurocisticercose, no hospital onde a gente apoia, o hospital lá do Hemiboimirim. E tudo aquilo que vocês estão vendo escrito são outros agentes presentes nessa amostra, então a gente tem que ter bastante critério nessa escolha. E o que fez total diferença para essa paciente da tênia, da neurocisticercose, foi que ela estava sendo tratada empiricamente para uma micobactéria, tuberculose, pela apresentação clínica, era uma hidrocefalia, perda de peso importante, etc., a equipe optou com respaldo daquilo que a gente tem de literatura hoje para iniciar um tratamento empírico para a micobactéria tuberculose, enquanto que, na verdade, ela precisava de um tratamento para a neurocisticercose, e a gente está comparando um tratamento de meses para um tratamento de semanas. Sem discutir o benefício óbvio à paciente, a questão do sistema, é muito importante a gente ter esse tipo de teste, mas óbvio saber usar. Isso aqui é um pouco dos nossos resultados, mas só mostrando os agentes que nós já encontramos, destacando ali Bruxela, a gente fez um diagnóstico de neurobrucelose, foi um dos primeiros, além de Streptococcus suis, que é um causador de meningite bacteriana aguda, comunitária, também muito relacionada a indivíduos com contato com porcos. Claudiophyllófora bantiana, que é um tipo de fungo negro, aspergilos, enfim, foram vários os agentes, a gente tem uma experiência muito bacana com esse teste. O meu tempo estourou, mas esse é o último slide. Então, o que a gente tem a favor? Que é um teste único, como eu falei, né, que ele pode, teoricamente, identificar qualquer tipo de agente infeccioso. Ele possibilita a identificação de novos agentes, ou mesmo os agentes emergentes, isso é muito importante no imunossuprimido. Muitas vezes infecções comuns, como esse caso da neurocisticercose, mas que se apresentam de maneira atípica ou que são inicialmente ignoradas pela equipe assistencial. A gente sabe que já tem ensaio clínico validado no país, a gente executa esse teste lá no laboratório, mas ele ainda depende da presença do material genético na amostra, ou seja, ele é insensível a infecções, situações compartimentalizadas ou mesmo transitórias. Pode ser insensível a situações onde você tenha um baixo título do material genético presente, ou mesmo um alto fundo de DNA humano, que é o grande desafio, é tirar tudo aquilo que é humano da amostra, e a contaminação ambiental pode levar a resultados falsos positivos. O contexto clínico e a adequação do resultado devem ser sempre considerados. Reforçando aqui,
a nossa experiência e essa análise crítica que a gente faz de todos os resultados ela é fundamental, porque a gente observa a presença de vários agentes que estão na água reagente, que teoricamente era para ser uma água estéril. Até o conceito de esterilidade das amostras vai ser revisitado em função disso. Aqui é só mostrar que já existem novos protocolos, inclusive a SBPC está participando de um novo protocolo aí para utilização de plataformas moleculares no diagnóstico de neuroinfecção, infecções respiratórias, gastrointestinal. Inclusive a metagenômica vai fazer parte desses novos protocolos provavelmente, e mais uma vez queria agradecer a oportunidade de estar aqui, me colocar à disposição, se vocês quiserem, vocês podem mandar um e-mail, se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, enfim, estamos à disposição. Muito obrigado.